Olá, meu irmão, graça e paz. Que bom estar aqui com você. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja gozando de saúde divina, que tudo esteja ok aí na sua casa. Mais uma vez estamos aqui para te alimentar com as palavras da sã doutrina, para semear na sua vida uma boa palavra, para que ela possa frutificar, para que ela possa te fazer bem, te fazer avançar em todas as áreas da sua vida. Amém? Eu sou Leide Nascentes, mais uma vez aqui com vocês, e eu quero te ensinar algo muito precioso, tá? Eu quero que você pegue o seu dedo, levante esse dedo, amém? Assim, bem firme. Vá agora nessa setinha que está aí, que clique em compartilhar. Amém? Você fazendo isso, você está abençoando a vida de pessoas. Às vezes a gente fica assim, Deus, eu não estou podendo sair, eu não estou podendo pregar o evangelho, eu não estou podendo encontrar pessoas nesse momento. Mas sabe que quando você compartilha essa mensagem, você está alcançando pessoas. Nem todas as pessoas foram chamadas para ser missionários, para irem para outros países pregar palavras. Mas todos nós recebemos o ministério da reconciliação. E quando você compartilha uma mensagem, você está alcançando a vida de pessoas. Amém? Vou te ensinar outra coisa. Novamente, você vai pegar o seu dedinho aí, colocar ele bem firme. E agora você vai se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, se você ainda não é inscrito. Quem é inscrito recebe as notificações das nossas lives. Quem é inscrito fica sabendo primeiro o que está acontecendo. Amém? E quem é inscrito também ajuda o nosso canal a se tornar relevante, se tornar conhecido, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Dito isso, eu quero orar com você. Quero agradecer ao Pai, porque nós temos recebido palavras maravilhosas nesses dias. Eu quero agradecer a oportunidade de poder entrar na sua casa com essa palavra. Quero te agradecer, Pai, porque meus irmãos estão sendo enriquecidos em toda doutrina, em todo conhecimento, e os meus irmãos não vão perecer, porque onde a tua palavra chega, ela é capaz de frutificar, ela é capaz de produzir frutos e transformar a vida dos meus irmãos. Obrigada pelo teu Santo Espírito nos inspirando neste dia, Pai. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Queridos, este dia eu quero tratar com vocês a respeito de chegar à medida da estatura de Cristo. Amém? E para isso eu quero que você abra comigo lá em Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 11, Efésios 4, 11, diz assim: E ele, Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, esse texto está falando sobre crescimento espiritual, sobre nos desenvolvermos até chegarmos à maturidade. Está nos mostrando que existe uma medida, um patamar ao qual nós devemos alcançar, que é a estatura de Cristo. Eu quero te dar um exemplo natural. Quando nós que somos pais, eu tenho um filho de 6 anos, talvez também você tenha filhos, nós levamos o nosso filho ao pediatra. Nessa consulta com o pediatra, vários aspectos são observados em relação à criança. E entre esses aspectos está a medida da estatura, a medida do peso, a medida do perímetro cefálico. E aí você recebe nessa consulta um livrinho, um documento, onde vão sendo registrados ali o crescimento dessa criança. E nesse livrinho, nesse documento, você pode observar que tem uma curva. Essa curva, ela indica em cada idade da criança
qual deveria ser adequadamente o crescimento dela. E nós que somos pais, nós ficamos ávidos pela consulta para saber se o nosso filho está dentro desses parâmetros, se ele está crescendo adequadamente, se ele está se desenvolvendo de acordo com aquilo que é previsto para a idade dele. Nós desejamos que o nosso filho cresça. Sabe, eu acho curioso, o meu marido Marcelo Barros, ele diz algo, ele fala assim, às vezes quando a gente vê uma criança muito bonitinha, fazendo coisas engraçadinhas, alguém fala assim, ai, é tão lindo, pena que cresce. E ele diz, pena nada, que bom que cresce. Né? Estranho seria você ver alguém maduro, mas com atitudes de crianças, ou ao contrário, uma criança de bigode. É importante o crescimento. O crescimento natural é esperado pelos pais, é esperado por todos. E sabe que o crescimento espiritual, ele também é desejado por Deus. Deus também fica nessa expectativa de que nós possamos estar chegando perto desse patamar que é Cristo. Deus se alegra quando nós estamos nos desenvolvendo, quando nós estamos crescendo espiritualmente e alcançando novas coisas nele. Então, o nosso Pai, como diz lá em 1 Timóteo 2, ele deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está falando sobre um desenvolvimento. A salvação diz respeito ao novo nascimento, é o bebê na fé, é aquele que acabou de entrar na caminhada cristã. Mas Deus não diz só isso, ele diz que deseja que os homens sejam salvos e que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E este pleno conhecimento da verdade, ou pleno conhecimento de Cristo, como diz lá em Efésios, só é possível quando eu me alimento da palavra. Quando eu decido dar ouvidos e andar de acordo com aquilo que a palavra diz. Sabe, em muitas passagens a Bíblia compara a palavra de Deus com um alimento. Jesus disse lá em Mateus 4:4, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, diz que 2:2 diz que para desejarmos o genuíno leite espiritual, para que por meio dele nos seja dado o crescimento. E em diversas outras passagens, a palavra de Deus é considerada um alimento. Assim como nós naturalmente alimentamos os nossos filhos na expectativa de que aquele alimento possa gerar para ele crescimento, de que ele possa se exercitar com a energia que ele recebeu daquele alimento e possa crescer, Deus também tem expectativa de que nós possamos nos alimentar da palavra e crescer até a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Abra comigo a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 11. Hebreus, capítulo 5, verso 11, diz assim: quanto a isso, quer dizer, o autor de Hebreus vinha falando a respeito de alguma coisa, ele estava falando sobre o sacerdócio eterno de Cristo, e aí ele diz assim: quanto a isso, temos muito que lhes dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando do leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício ou pela prática constante da palavra, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Mais uma vez, a Bíblia está comparando esta palavra, a prática desta palavra, como um alimento que nos faz nos desenvolver e crescer no tempo certo. Então, todo aquele cristão que se exercita na prática da palavra, ele está num processo de crescimento espiritual.
O leite é para o recém-nascido, mas o alimento sólido é para o adulto. Quando nós nascemos de novo, é necessário que nós recebamos o genuíno leite espiritual. De fato, nós vamos nos alimentar do leite. Nós vamos precisar de caminhar com algumas pessoas para que elas nos alimentem. Mas sabe que a expectativa de Deus é que você cresça e esteja apto a receber um alimento sólido? Amém? O crescimento espiritual, ele não é igual para todas as pessoas, porque cada um de nós está numa etapa da vida cristã. E aquele que acabou de nascer vai precisar de um tipo de alimento, aquele que está na primeira infância vai precisar de outro, aquele que está na adolescência até chegar na vida adulta vai precisar de outro. O alimento é o mesmo, mas você entende que são em medidas diferentes? Todos nós precisamos nos alimentar da palavra para que, por meio da prática dela, nós possamos crescer. É como se nós ingeríssemos um suplemento alimentar. E aí agora nós vamos para a academia exercitar, para que o nosso músculo possa crescer. Quantos sabem que numa academia nem todos trabalham os mesmos grupos musculares? Depende daquilo que a pessoa quer. Se ela quer ter braços fortes, ela vai trabalhar e malhar membros superiores. Se ela quer ter pernas fortes, ela vai trabalhar os membros inferiores. Assim também é conosco, querido. Cada um de nós foi chamado com um propósito. Cada um de nós está numa etapa da vida cristã e vamos precisar crescer em determinadas áreas. Então, a primeira dica que eu quero te dar é: não se compare com o seu irmão. Muitas vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente tem o hábito, às vezes, de julgar atitudes. A gente olha para o nosso irmão e vê determinada atitude e você pode cair em dois extremos. Ou você pode olhar para o seu irmão e dizer: meu Deus, como ele pode fazer isso sendo crente? Ou às vezes você olha para o seu outro irmão: como esse irmão é espiritual, como esse irmão cresceu, meu Deus, como ele é maduro. Mas sabe que a Bíblia não nos chamou para ser juízes. A Bíblia não está nos falando para julgarmos o nosso irmão, para nos compararmos com ele. O que a Bíblia nos diz é que nós devemos olhar para Cristo, que é o nosso modelo. Eu sei se eu estou amadurecendo e crescendo espiritualmente, se eu estou cada dia mais parecido com Cristo, não é mais parecido com o meu irmão. É claro que nós podemos admirar pessoas, admirar a unção que está sobre a vida da pessoa, mas o meu patamar, o meu modelo, aquela curva que nós falamos no princípio, é Cristo. Eu preciso chegar à medida da estatura de Cristo. Se eu viver me comparando, eu nunca vou estar satisfeito, porque o meu foco vai estar na minha performance, porque o meu foco vai estar naquilo que eu faço, mas o meu foco deve estar naquilo que Cristo fez e que me torna capaz agora de crescer, de avançar por meio da prática da palavra. Então, querido, não se compare. Olhe para você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e veja em quais áreas é necessário que você se esmere para o seu crescimento, porque o alimento já te foi dado, mas quem precisa praticar é você. Amém? Glória a Deus. Então, pela prática, nós nos tornamos maduros. Talvez você já tenha crescido em determinadas áreas, como o amor, como o perdão, mas talvez você ainda precise crescer em áreas como dominar a sua língua. Sabe, todos nós estamos num processo de crescimento e é importante nós avaliarmos aonde é que nós precisamos melhorar, aonde é que nós ainda precisamos crescer. Aonde é que eu ainda não estou assim tão parecido com Cristo que eu preciso me espelhar nele e chegar lá. Todos nós precisamos, assim como Deus deseja o nosso crescimento, nós também devemos ansiar por esse crescimento. Às vezes nós olhamos para determinados ministros
e alguém que pode se mover maravilhosamente nos dons espirituais, e você olha e você fala, meu Deus, que pessoa madura, olha como ele se move nos dons, olha como Deus o ungiu, olha como Deus o usa, e talvez você se sinta diminuído e você pense assim, por que não é assim comigo? Mas sabe, querido, o fato de uma pessoa se mover nos dons, o fato de uma pessoa ser usada por Deus, não é um selo de maturidade. Lá na primeira carta aos Coríntios, Paulo, lá no capítulo 1, ele vai dizer que aquela igreja tinha sido enriquecida com todo tipo de dom espiritual. Ele disse que nada faltava para aquelas pessoas. Mas lá no capítulo 3, ele diz assim, olha, eu não vos pude falar como a espirituais, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda são crianças, porque no meio de vocês ainda há divisões, há facções. Veja, aquela igreja, ela se movia nos dons, mas existia uma área onde ela ainda precisava crescer. Eu quero te mostrar que a comparação com o seu irmão, ela não é saudável para você observar o seu crescimento. Mas quando você olhar para Cristo, como Cristo andou, como Cristo agiu e como Cristo reagiu às situações, você de fato vai se encontrar. Você vai entender em qual etapa da sua caminhada cristã você está. Amém? E nós devemos entender que também na caminhada cristã, nessa caminhada de crescimento, de glória em glória, a direção, muitas vezes, ela é melhor do que a velocidade. Que triste seria se nós nos esforçássemos tanto para alcançar algo e depois descobrir que nós estamos indo numa direção errada. Você sabe para onde você está indo? O esforço que você tem empenhado para o seu crescimento, ele está te levando para um lugar correto? Às vezes a gente quer ser veloz no crescimento, e a Bíblia nos ensina mesmo a não sermos tardios, como nós lemos lá em Hebreus, não sermos lentos para aprender, para praticar. Mas sabe que se você estiver correndo velozmente para um lugar errado, isso também não vai dar em nada. Então, direção na caminhada cristã é mais importante do que velocidade. Cada um de nós está numa etapa e é importante nós avaliarmos em que etapa estamos. Eclesiastes 3:6 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não pule processos, não pule etapas. Né? Na ânsia, às vezes aquele que é bebê na fé, ele tem uma avidez, uma ansiedade de aprender, de descobrir, e ele começa a querer correr antes mesmo de engatinhar. Mas a gente não pode pular processos, a gente não pode avançar etapas que são fundamentais no nosso crescimento. Nós somos forjados durante o processo, durante o crescimento. Um bebê, se você não deixar ele ter o hábito de estar no chão, rolando, fortalecendo os seus membros, para depois engatinhar, e depois que ele tem essa habilidade, ele ficar de pé e andar, esse bebê, ele vai pular uma etapa e lá na frente isso pode causar algum tipo de problema para ele. Para nós, da mesma forma, a gente não pode negligenciar ou querer avançar os nossos processos. É importante que nós vivenciamos cada etapa do crescimento espiritual, para que nós possamos, quando maduros, estarmos seguros de tudo aquilo que vivemos. Durante o processo, como eu disse, estamos sendo forjados. Deus está colocando, despejando em nós pequenas parcelas do futuro que nos aguarda. Nós precisamos viver cada uma dessas etapas, amém? Sabendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Aleluia! Deus está mais interessado em quem você está se tornando durante o processo do que necessariamente no resultado da tarefa que Ele te confiou. Eu gosto muito de pensar em Paulo. É inegável o que Paulo fez pelo Evangelho, a contribuição maravilhosa que ele deu para a humanidade, quando ele se dispôs a cumprir a vontade de Deus. Mas sabe, irmãos, quando eu olho para a transformação que Paulo teve em seu caráter, isso me admira mais. Porque Paulo, ele mesmo se denomina na palavra, ele era um assassino, blasfemo,
que nós podemos chamar hoje de fanático religioso, mas a transformação que houve no caráter desse homem, durante a caminhada dele com Cristo, para mim ela é mais notável em quem ele se tornou do que necessariamente do que ele fez. O que ele fez é maravilhoso, importante, é inegável, mas quem ele se tornou também foi algo brilhante, porque é alguém que decidiu caminhar e vivenciar os processos que estavam designados para aquilo que ele foi chamado. Amém? Que você possa observar pessoas que de fato estão num processo de crescimento e que você possa ver Cristo refletido na vida delas. Que você possa olhar para Jesus e também aplicar isso na sua vida, para que por meio desse alimento que é a palavra possa ser lhe dado o crescimento. Amém? Celebre o seu crescimento. Às vezes nós estamos tão focados no que o outro está conseguindo fazer, no que o outro já avançou, que nós mesmos não paramos para celebrar aquilo que nós mesmos já crescemos. Sabe? Olhe para as suas vitórias. Se ontem era difícil para você perdoar alguém, mas hoje você já caminha de uma forma onde o perdão se tornou algo corriqueiro para você, algo que é da sua prática diária, irmão, você já avançou demais. Celebre, sabe, Abraão, lá quando você lê em Gênesis 2, no Gênesis 21, no capítulo 8, diz que Abraão fez uma grande festa quando Isaac foi desmamado. Ou seja, quando Isaac já estava numa fase do seu crescimento, Abraão celebrou, porque a criança ela já estava crescendo. Celebre o seu crescimento. Deus se alegra quando vê que você se desenvolveu. Ao invés de você ficar focado naquilo que o outro está fazendo, veja você, aonde você tem se desenvolvido e se alegre com isso. Sabe, o Gabriel, meu filho de 6 anos, ele ama fazer aniversário. E ele sempre está naquela expectativa, perguntando, já chegou? Que dia que é? Ele ainda não tem muito entendimento de meses e dias, mas ele pergunta sempre, porque ele tem essa expectativa, pelo aniversário, pela festa, é claro, mas pelo crescimento. Ele gosta de jogos eletrônicos, mas ele só pode jogar, a gente só permite ele jogar aqueles jogos que são dentro da classificação da idade dele. Mas quando ele faz aniversário, ele fala, mãe, eu posso ver quais são os jogos que estão disponíveis agora para a minha nova idade? Ele tem expectativa naquilo que ele vai poder viver nessa nova estação de maturidade que ele está chegando. Nós também devemos ter expectativas naquilo que vamos viver conforme estamos amadurecendo na palavra. A palavra diz que a herança é para o maior, é para o adulto, é para aquele que já é maior de idade. Você vai experimentar grandes coisas quando você conseguir atingir essa maturidade espiritual. Sabe, Deus está na expectativa de que você cresça para que Ele possa, de fato, entregar novas coisas da sua mão. Sabe, às vezes a gente vê em alguns rótulos, mantenha fora do alcance das crianças. Existem coisas que ainda não estão no alcance de alguns cristãos, porque não amadureceram pela prática da palavra. Mas se você decidir hoje caminhar nesta prática, no crescimento, você vai ter acesso a tudo aquilo que um adulto, a tudo aquilo que um maduro na fé pode ter. Amém, irmão? Eu quero que neste dia você possa olhar para si mesmo, avaliar a si mesmo e ver na sua caminhada cristã, em qual etapa você está? Quais são as áreas que você precisa se desenvolver e crescer espiritualmente? Quanto mais de alimento você precisa para chegar à varonilidade, à perfeita estatura de Cristo? Sabe, eu admiro a Fórmula 1. Eu sempre gostei de assistir com meu pai, especialmente quando o Ayrton Senna ainda era vivo, a gente celebrava mais, É um esporte que eu gosto de assistir. E na Fórmula 1 tem um tempo chamado pit stop, que é quando o carro ele precisa parar ali nos bastidores para abastecer, para trocar os pneus.
para fazer alguma revisão para que ele possa voltar. Por mais veloz que aquele carro seja, ele precisa de um momento parar no pit stop e fazer a revisão que é necessária para ele voltar ainda melhor. Eu já vi muitas vezes em algumas corridas que o piloto ele não quer obedecer aquele comando da torre. E ele fala, não, eu vou continuar na corrida, eu não vou fazer pit stop, senão eu vou voltar lento. Mas sabe que aquilo prejudica? Quando ele volta para a corrida, ele não consegue dar a sua melhor performance porque ele não fez a revisão necessária. Que esse tempo, onde nós estamos em isolamento, sirva como um pit stop. Talvez você estivesse indo velozmente na sua carreira, mas estava deixando de observar alguns princípios da palavra. Estava deixando de crescer porque não estava se alimentando adequadamente. Então, aproveite esse tempo, esse pit stop, para fazer os ajustes necessários, para se alimentar dessa palavra verdadeiramente e atingir o crescimento que vai fazer com que você possa experimentar grandes e novas coisas em Deus. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, que de fato você consiga olhar para a sua própria vida, identificar aonde você está, para onde você está indo, aonde você quer chegar, aonde Deus quer te levar e que você possa fazer os ajustes necessários para chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Seja abençoado, meu irmão, na prática dessa palavra. Eu amo vocês. Até breve.